Glória a Deus. Pode sentar, queridos irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estar falando com vocês. Que bom tê-los aqui na casa de Deus. Para mim é uma honra poder estar aqui e ser boca de Deus. Poder falar das grandezas de Deus para essa linda igreja tão sensível à voz do Senhor. Amém? A presença do Senhor já é perceptível, já é real nesta casa. Já podemos ver o Senhor aqui neste lugar. Amém? Quem tem promessas de Deus aqui? Parece um jargão, uma frase de efeito, não é? Mas a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então assim, você precisa, para oxigenar a sua fé, você precisa, de vez em quando, ir lá nas promessas de Deus na sua vida e trazer à memória aquilo que te dá esperança. Tem crente aqui? Jacó, em uma de suas peregrinações, quando ele parou lá em Padan-Aram, ele pegou uma pedra, colocou sobre a sua cabeça, usou como travesseiro, e ali ele teve uma visão de uma escada que topava os céus. E os anjos desciam e subiam. Eu quero te convidar essa noite, vai lá no fundo do baú, pegue uma das promessas entre tantas que você teve durante a sua caminhada. Pegue uma delas, pelo menos. Coloque sobre a sua cabeça e descanse. E tenha visões de Deus agindo e trabalhando em seu favor. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto sagrado com vocês. Pastor Arlindo, muito obrigado pela confiança. Sem me conhecer direito, confiar o púlpito da sua igreja. Eu quero ler um versículo base. Eu gosto de trazer sermão expositivo, mas devido à temática, eu vou trazer um sermão temático e eu vou deixar um versículo para texto base. Colossenses Filipenses capítulo 4, versículo 8. É minha essa água, é? Se não for, pega uma unção de quem estava aqui. Filipenses capítulo 4, certamente vai projetar aqui, né? Versículo 8. Só lembrando que eu sou pastor casamenteiro, e eu trouxe a doutora Patrícia aqui para casar ela hoje, está na pista, é solteira, viu? Pastor Arlindo vai me ajudar aí. Glória a Deus. Está aqui? Verso 8, Filipenses 4. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Verso 9, por favor. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Pai, a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Que a tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a tua palavra. No nome precioso de Jesus. Os que creem e concordam, digam amém. Assim seja. Aplaude ao Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Me reposicionando diante das promessas. Esse tema já foi trabalhado exaustivamente
aqui durante esse mês. Certamente o assunto foi esgotado e eu vou me atrever a falar um pouco disso aqui, visto que já passou muita gente boa nesse púlpito, nesse mês aqui, já falou sobre o tema. Mas o significado de reposicionando vem do verbo reposicionar. O mesmo que recolocando. Significado de reposicionar. Posicionar mais uma vez, colocar novamente numa posição nova, ou a mesma posição. Reposicionar a orquestra, por exemplo, no teatro, os músicos se reposicionarem para o concerto. Ou seja, é voltar à originalidade, é voltar ao começo de tudo, é você trazer de volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Às vezes eu me pego e disse: Deus, será que eu vim parar aqui por acidente de percurso? Qual o plano original do Senhor para mim? Né, Valquíria? Qual o plano original de Deus para a tua vida? E aí eu vendo alguns personagens da Bíblia, alguns personagens bíblicos, alguns homens de Deus, alguns baluartes, uns atalaias. E aí eu percebi que na caminhada pela Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, na Antiga e na Nova Aliança, tiveram homens de Deus que souberam se posicionar ou reposicionar, que não negociaram princípios e valores, como também teve aqueles que foram levianos, aqueles que negociaram em algum momento da caminhada para não perder, para ganhar em um determinado momento, negociaram princípios e valores. E eu quero aqui rapidamente falar de alguns personagens, dar uma palhinha aqui em alguns personagens rapidinho, para depois a gente fazer uma aplicação. Por exemplo, às vezes, principalmente aqui na América, irmãos, vocês me perdoem se eu estiver exagerando, mas a gente vê muitos irmãos. Quando eu falo muitos irmãos, eu me incluo, tá, irmãos? Teologicamente, eticamente, é correto quando a gente prega se incluir no sermão, se colocar na posição. Não sou melhor do que ninguém aqui, estou no mesmo nível que vocês. Pelo contrário, o bicho pega mais para o meu lado ainda. Só que aqui na América eu vejo, aqui nos Estados Unidos, como é difícil você não negociar a sua fé. Porque a toda hora você é tentado, a toda hora você é convidado a velhas práticas do jeitinho brasileiro para você pular etapas no processo. Não, talvez só eu que sou pecador passe por isso, né? Vocês já estão aqui bem. Então toda hora a gente é convidado, é tentado a negociar princípios e valores para pular etapas do processo. E aí eu, pensando com alguns personagens bíblicos, aí eu vejo que nem tudo é negociável. Nem tudo é negociável. Eu estava ouvindo uma igreja maravilhosa, online aqui dos Estados Unidos, e o sermão de aproximadamente 50 minutos. De 50 minutos de sermão eu ouvi mais green card e papel, uns 40 minutos do que Jesus e Bíblia. Era o teor de uma grande igreja. E eu fico pensando, parece que nós estamos em um grande balcão de negócios. Parece que dá uma ligeira impressão que tudo é negociável. Eu não estou doutrinando a igreja, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, é antiético um pregador de fora vir doutrinar a igreja. Vou trazer uma reflexão para a gente depois, porque as bênçãos são condicionadas a alguma coisa. Sabe a venda casada, a pegadinha do malandro? Só que Deus é diferente. Ele condiciona
Quer ser uma bênção? Quer ser abençoado? Até porque a proposta da campanha, o tema é esse, se reposicionando. Então, pastor, às vezes dá uma impressão que a gente está diante de um grande balcão de negócios, com esse evangelho adulterado, deturpado, e que tudo tem o seu valor, o seu preço. E parece um grande comércio ambulante. Até mesmo dentro das igrejas, em geral, por aí. Aí vem a grande pergunta: qual o seu preço? Qual o meu preço? Até onde você vai sustentar a sua palavra? Sua ética, seu direito. O que é precioso para você? De repente, o que é precioso para mim não seja precioso para você, e vice-versa. Mas o que é precioso para você tem seu preço. Depende de como se faz a proposta. Depende se como a proposta chega até você. Essa é a impressão que nós temos. Agora, eu quero falar aqui sobre esses personagens bíblicos, e eu quero aprender rapidamente com 3 personagens que eles souberam se reposicionar diante de Deus e obtiveram uma vida plena em Deus e cumpriram o seu propósito de vida nessa terra. Porque nós estamos aqui, irmãos, para cumprir um propósito, amém, gente? Nós não viemos aqui só para ganhar dinheiro, ganhar dólar, mandar para o Brasil, construir patrimônio lá para outros desfrutar. Não. Existe um propósito na sua vida aqui nesse lugar. E aí depois, a gente vai ver mais outros 3 personagens que infelizmente deixaram a desejar. Começando pelos que deixaram a desejar. Eu quero falar sobre esses personagens aqui que tiveram o senso do negociável. Que é aqueles que foram levianos, que negociaram. Primeiro eu quero rapidamente dar uma palhinha, não vou entrar nos pormenores, só falar do personagem, significado e o tema central. Por exemplo, Adão. Significado, criado da terra. Eva, significado, tem vida. Conforme Gênesis 3, 6, eles negociaram a comunhão com Deus pelo fruto da árvore que estava no meio do jardim. Aí veio a grande tragédia que todos já conhecem. Aquela árvore que Deus proibiu, e Eva deu ouvido à serpente, que foi boa na conversa, soube persuadir e seduziu a Eva. Aquele bonito fruto sedutor, tentador, que tinha a ciência do bem e do mal. Ela negociou e foi expulsa do paraíso por causa da sua ganância. Outro personagem, por exemplo, esse aqui, meu Deus do céu, Esaú. Esaú, por exemplo, o nome dele significa homem peludo, Gênesis 25, 31 ao 34. Ele negociou o seu direito de primogenitura. Esaú, ele era o primogênito. E o primogênito, ele era um predestinado. Era aquele filho que não podia dar errado. Era aquele filho que, conforme lá em Deuteronômio, ele tinha por obrigação, quando o pai morrer, passar o dobro da herança para ele. O primogênito era aquele que, quando o velho patriarca, antes de morrer, chamava ele para uma conversa e colocava a mão sobre a cabeça e impetrava sobre a vida dele um caminhão de bênção, profetizava sobre a vida dele. E agora Esaú, ele foi leviano. Porque ele viu uma necessidade momentânea, ele viu uma necessidade que estava tendo no momento de fome,
E ele disse, mas que me adianta esse negócio de primogenitura e eu morrer de fome? O diabo, guarde uma coisa, irmãos, deixa eu abrir aqui um parênteses. O diabo, ele sempre vem na nossa necessidade. Jesus, quando foi tentado no deserto, a necessidade dele, depois de 40 dias de jejum, a necessidade dele era pão. O diabo poderia dizer, transforma essas pedras em ouro. Mas não faria sentido, a necessidade de Jesus não era ouro. A necessidade de Jesus naquele momento era pão. Então precisamos estar atentos, porque o diabo, ele vem na nossa necessidade, ele vem na nossa carência, ele vem nas nossas debilidades, nas nossas esquisitices, nos nossos desejos desenfreados. Então ele diz, que me adianta esse título de primogênito e morrer de fome? Toma lá esse título e me dá logo esse prato de guisada, pronto, fim de papo. Foi leviano. E lá na frente ele sentiu as consequências. Outro personagem que eu quero, fechando esses três que tiveram o senso do negociável, Sansão. Sansão igual o sol, o significado do seu nome. O meu pastor Jorge Linhares, ele tem um livro muito interessante falando sobre Sansão. Ele fala de guerreiro a palhaço. O diabo, irmãos, ele costuma mudar a nossa identidade. Preste atenção. Ao longo desses anos, na caminhada cristã, viajando o Brasil, aqui em outros estados, pregando, e pastoreando igrejas, diversas igrejas, em ministérios de teologias diferentes. O que mais o diabo quer é mudar a nossa identidade para agradar pessoas. E por diversas vezes eu fui coagido e tentado a ser moldado conforme a cultura do lugar, a cultura da igreja, a exigência dos membros, das pessoas. E às vezes para a gente se enquadrar, ser aceitável, ser legal, ser o popular, ser o bacana, ter uma sensação de pertencimento, a gente acaba perdendo a nossa identidade. E vira um álbum de figurinha. Tem um pouquinho de todo mundo, agrada todo mundo e desagrada quem nos convocou. Agrada quem nos alistou para a guerra. Sansão foi esse. Ele negociou o pacto com Deus, ele negociou o seu voto de Nazireu, número 6, 1. Ele trocou tudo isso por uma paixão avassaladora. O Nazireu, vocês conhecem a história. Ele era separado por Deus desde o ventre de sua mãe. Não podia beber bebida forte. Não podia passar navalha sobre a cabeça. Ele era santificado e escolhido desde o ventre da mãe. 1 Pedro 1, verso 15 diz, mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Guarde isso. A queda de Sansão não foi só a questão da prostituição. Mas o que mais pesou na queda de Sansão foi ter quebrado o pacto dele com Deus. A aliança dele com Deus. Pecado capital, como falam por aí. A prostituição, o adultério. Todo mundo vê, irmãos. Está estampado quando acontece. Vira manchete. Agora, quebrar o pacto com Deus, a aliança com Deus, ninguém vê. Eu posso manter a minha aparência de homem de Deus, cabelinho de pastor, roupinha de pregador,
apresentando a esposa como bem casado, maravilhoso, um pacote lindo. Mas e como está o meu pacto, a minha aliança com Deus? Então, Sansão, ele foi leviano, ele negociou tudo que Deus havia depositado e derramado sobre ele por uma paixão avassaladora, por aquele amor de carnaval, por uma alegria momentânea e passageira. Ele negociou tudo isso e depois ficou cego. E quando, irmãos, nós quebramos o nosso pacto com Deus, quando nós quebramos a nossa aliança com Deus, o resto é só bobeira. Quando a gente, irmãos, sai do centro da vontade de Deus, quando nós negociamos princípios e valores, quando nós quebramos o nosso pacto, quando nós quebramos a nossa aliança com Deus, guarde isso, dali para frente só fazemos caca. Porque o que nos segura é o nosso pacto com Deus, irmãos. O que faz você ser fiel ao seu cônjuge não é somente o amor por ele, ela, é o seu pacto com Deus. A partir do momento que o homem, a mulher, ele perde esse pacto, essa aliança, ele não tem força em si mesmo de manter a integridade. E dali para frente a gente só faz besteira. Aí eu vendo esses homens, eu disse, não, tem que ter alguém para me espelhar, não é possível. Eu preciso encontrar aqui personagens que eu possa me inspirar. Porque esses aí negociaram, foram levianos. E nós estamos num grande balcão de negócios nessa sociedade. Eu preciso de alguém que me inspire. Você precisa caminhar com pessoas de Deus. Quem tem inspirado você? A quem você tem dado ouvido? Para quem você está abrindo o seu coração? Ser pastor nesses dias, pastorear a igreja é algo muito difícil, pastor. Parabéns pela coragem. Não sei se eu tenho mais isso. Preste atenção. Hoje nós temos um evangelho muito difundido, e glória a Deus por isso, na internet. Mas é aquele evangelho self-service, cada um tem o seu pregador online favorito, cada um pega um pedacinho de cada um, e vai, é uma mistureba gospel, é uma misturada teológica. E ser pastor hoje, o pastor hoje conseguir atrair a atenção do seu público, da sua igreja, tem que ser muito bom. E tem que ter Deus na sua vida. Porque todo mundo tem o seu pregador preferido de internet. Antigamente a pessoa vinha para a igreja, ela sabia que ali tinha uma palavra para conduzir ela por toda a semana. Hoje o dia todo o cara está no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube, cada uma, só like, só vendo. E aí chega na igreja, não, esse pastor não é o que eu tô, aquele que eu escuto é melhor. Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, um querido amigo, sempre estava conosco lá nos conselhos de pastores em Belo Horizonte. Ele dizia assim, valorize o seu pastor local. Porque o famoso não vai te visitar no hospital. Preste atenção. Eu não estou falando isso para fazer média com o pastor. Eu sou pastor local, não estou no momento. Mas o pastor, muitas das vezes, o pastor local, ele é desonrado e as pessoas elogiam todo mundo de internet sem saber a conduta e a vida de muitos pilantras do mercado gospel. Eu falo com conhecimento de causa. Então valorize o seu pastor local. Porque quando o bicho está pegando, é ele que vai te visitar. É ele que vai no culto fúnebre. É ele que vai na hora da separação, que o casal está à beira da destruição. É ele que vai orar quando você está doente. É o seu pastor local. E aí eu vejo aqui rapidamente, por causa das horas, cadê relógio aqui? Ali, de todo tamanho, meu Deus do céu.
Eu vejo 3 homens que eu posso me inspirar rapidamente aqui. O primeiro homem que eu vejo aqui, que tem assim uma reputação ilibada, e que não negociou princípios e valores, foi um tal de Nabote. Está lá em 1 Reis 21. Você já ouviu falar desse senhor? Desse jovem? Desse personagem bíblico? Ele não negociou a sua vinha por ser herança do seu pai. Ele tinha uma vinha bonita, linda, maravilhosa, frutífera, atraente, mas por infelicidade, quem era seu vizinho? Acabe. Irmão, ter um vizinho como Acabe, só o sangue de Jesus. Que falta de sorte. E a vinha dele era maravilhosa, frutífera, produtiva. E diz a Bíblia que todos os dias Acabe debruçava na janela do seu palácio e dizia: que vinha linda, maravilhosa, eu quero ela. Procure saber quem é o dono dessa vinha aí, que eu estou disposto a pagar qualquer preço por ela. E aí os servos chegaram para Acabe e disseram: olha, essa vinha que o senhor deseja, ela tem dono, e o dono dela é um tal de Nabote. Você vai lá, manda ele pôr preço. Diga a ele que eu estou disposto a pagar qualquer preço por ela. E se ele quiser o dinheiro que ele quiser, eu pago. Dou outras propriedades em troca. Eu estou disposto a qualquer preço. Aí, Acabe, ele recebe a triste notícia, porque os seus servos chegaram para Nabote e disse: olha, o meu senhor está interessado na sua vinha, ele está disposto a pagar o preço que for necessário, o preço que você colocar. Aí Nabote, irmãos, isso aqui é muito interessante. Nabote, um crente firme em Jesus, um crente convicto nas suas convicções em Cristo Jesus. Nabote disse assim: diga para Acabe que a minha vinha eu não vendo, eu não dou, eu não troco, eu não faço negócio nenhum, porque ela é herança dos meus pais. Ela vale mais do que isso. Envolve sentimento, aliança, herança dos meus pais. Irmãos, o diabo está disposto a fazer qualquer coisa para negociar os dons, os carismas de Deus, a salvação, o Espírito Santo na nossa vida. Se fosse nos dias de hoje, conjecturando, contextualizando, trazendo para a nossa realidade, Nabote vai ter papel, vai ter green card. Por tão pouco eu vejo tanta gente chutando o balde, largando família, saindo de casa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não sou melhor que ninguém, irmãos. Nabote, convicto em suas crenças, ele disse: eu não vendo, eu não dou, eu não troco, não tem dinheiro que chegue, porque ela é herança dos meus pais. Eu quero saber se aqui tem crentes destemidos, fiel ao Senhor Jesus, que estejam dispostos a dizer: aqui não, Satanás. Você pode vir com a proposta indecente, sedutora que for, mas eu não negocio. Irmãos, esse mundo é uma grande propaganda mentirosa, um outdoor estampado, cheio de propostas indecentes. Mas ela vai esbarrar em crente aroeira. Homens e mulheres convictos no Senhor Jesus. Não negocie sua família, meu irmão. Passe luta que passar, pede ajuda. Muitos casais chegam ao fracasso porque não buscam ajuda. Não tenha vergonha, não se exponha, não se abra para todo mundo. Procure pessoas idôneas, procure o pastor da igreja, procure casais que têm história, que têm vida, casal antigo, casal que tem 40, 50 anos. Busca aconselhamento com esses velhinhos, quem tem história,
quem tem estrada. Abra seu coração para quem possa te ajudar. Busque ajuda, mas não negocie valores. Sua família é um presente de Deus. Eu cheguei aqui, com 3 meses, consegui trazer a família. Eu disse, minha família não entrar, viemos de vício. Se não conseguir entrar aqui, eu volto, mas aqui eu não fico. Eu podia estar ganhando o maior dinheiro do mundo aqui. Não negocie o Espírito Santo que foi derramado sobre a sua vida. Foi derramado uma salvação, irmãos. Meu Deus, é algo inestimável. Quanta gente, meu Deus, quantos que o diabo já roubou do altar, tirou da presença de Deus por minutos de prazer. Por uma coisa que nem deu certo. Foi só um momento, uma noitada. Guarde a sua família. Segundo personagem que eu posso me espelhar, que todos conhecem esse aqui, José. Significa aquele que acrescenta. Gênesis 39, verso 8. Ele não negociou sua intimidade com Deus. Seus sonhos, a confiança do seu patrão. Está difícil hoje isso. Encontrar pessoas de confiança, de caráter. Esse não pastor está tão sem credibilidade hoje em dia. Uma vez eu saí corrido de uma imobiliária quando fui alugar um imóvel. Fui falar que era pastor para ver se ajudava, dava uma moralzinha. O cara correu comigo. Está tão triste isso. Antigamente você chegar em nome de um pastor em qualquer lugar, dizendo, pastor fulano me mandou aqui. Era garantia, irmãos, era credibilidade na hora. José, ele não negociou o seu caráter. Ele não trocou por um momento, por um prazer. José, ele tinha tudo para ser um jovem promíscuo. Ele nasceu num lar conturbado. 11 irmãos de diferentes mulheres, mães. Cada filho uma mãe. Uma confusão, uma verdadeira bagunça na casa de Jacó. José tinha tudo para ser um jovem promíscuo. Mas ele colocou no seu coração a não envergonhar aquele que colocou os sonhos no seu coração. Ele foi vendido. Ele foi assediado. Ele passou por tudo, mas ele manteve-se firme. Ele resistiu às propostas do diabo. Sabe, irmãos, qual é a maior decepção do diabo? É quando ele vem com sede em você. Ele diz, não, hoje eu levo esse no papo. Quando ele vem com sede em você, e ele ouve um sonoro e bom não. Eu não sei que tentação tem batido a sua porta, mas eu quero dizer-te, mantenha-se firme, que o tempo de honra de Deus vai chegar na sua vida. Hoje você pode estar sendo humilhado, envergonhado, ridicularizado, mas não negocie a sua fé. O tempo de honra vai chegar na sua vida. Para concluir, outro que eu me inspiro, Daniel. Seu nome significa Deus é meu juiz. Daniel 1, verso 8. Daniel não negociou a sua crença e as suas convicções em Deus, mesmo estando em uma terra distante, irmãos. Ele era como nós, imigrantes. Ele foi levado para a Babilônia.
Mas a crença estava aqui dentro, impregnada no seu coração e na sua mente. Você vai vencer nessa terra, irmão. Não precisa enganar, trapacear, passar perna em ninguém. Não, 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 não. Foge desses rolos. Foge desse jeitinho fácil brasileiro. Sai fora de rolo, de trambico. Deus vai te honrar. Onde há integridade, onde há fidelidade, Deus honra. Pode estar sendo difícil agora esse momento, mas chegará o tempo que você vai olhar para trás e dizer: como eu cheguei aqui. Vai dizer: foi o Senhor. Existia uma tradição dos judeus que era proibido comer certas carnes chamadas imundas, animais que tinham unhas fendidas, animais imundos, que eram aqueles que tinham os dedos, as fendas, os que ruminam, que andam sobre os pés, como os quadrúpedes, porco, camelo. E eles também tinham o hábito de não beber nenhuma bebida forte, enquanto os judeus estavam na presença de Deus. Daniel, ele se propôs, ele colocou no coração a não se contaminar com os manjares do rei. Ele disse: poxa, eu estou aqui numa terra estranha, pagã, Deus não está vendo, estou tão distante. Não tinha rede social para dedurar ninguém. Não tinha paparazzi para encontrar Daniel. Não tinha alguém com celular para vigiar a vida de Daniel. Ele poderia muito bem ali rapidinho fazer alguma coisa. Mas ele se propôs, ele colocou no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. E ele disse assim: olha, eu não vou provar dos manjares do rei. Irmãos, e era muito... Quem que não queria sentar na mesa do rei? Ah, se fosse os crentes de hoje da confissão positiva. Ah, se fosse os crentes de hoje a teologia da prosperidade. Ah, se fosse os crentes de hoje a teologia coach. Ia sentar na mesa do rei, ainda ia fazer um selfie, honrado por Deus. Ainda ia cantar: quem me viu passar da prova e não me ajudou. Você queria minha derrota, Satanás? Olha eu aqui na mesa do rei. Toma, e ainda marcava alguém jogando indireto. Você observou que os valores hoje estão invertidos? A gente está correndo atrás das mesas. Tempo de honra, ainda diz que é tempo de Deus honrando. Comendo as lavagens do diabo. E ainda põe Deus na sujeira, dizendo que é Deus honrando. Quando os músicos sobem, é sinal que tem que terminar. Já entendi o recado. Deixa eu dizer, correr aqui, 2 minutos, me dá aí. Ao final do propósito, irmãos, olha como a fidelidade tem recompensa. Ao final do propósito, Daniel estava mais belo, forte, robusto. Ele disse: eu não vou comer dos manjares do rei. Certamente aquela comida do rei passava por algum ritual satânico. Era uma comida maravilhosa. Quem não queria lagosta tropical? Quem não queria os manjares do rei? Ele disse: isso aqui não, eu prefiro ficar a legumes e frutas. O chefe da guarda disse: você vai morrer, cara, você vai desidratar, você vai ficar raquítico, magrinho, amarelo. Vai ser uma competição desleal, porque os outros vão estar parrudão, fortão lá, e você vai estar desnutrido. Ele disse: não.
É como se o diabo dissesse, você está em desvantagem, cara. Tem gente mais... Aí, ó, você vai ficar nessa bobeira de crente, de fidelidade, de lealdade. Você vai sair perdendo. Tem gente na frente, tem uns experts no assunto. Aí você vai ficar em desvantagem. Dá seu jeitinho aí, cara. Qual é a porção que você tem se alimentado? Eu prefiro estar na mesa com Jesus do que estar na mesa do rei. Ao final do propósito, ele estava forte, belo, robusto e mais sábio que todos. Disseram, é esse aí, o da dieta? O crente bobo? Esse aí que disse não para a mesa do rei, ele está mais bonito que os outros. Ele está mais nutrido, está mais corado, está mais forte. Deixa eu te dizer. Os manjares do rei, as negociatas desse mundo, tudo isso é momentâneo e passageiro. Olha as mulheres capas de revista na década de 80. Estão amochibas hoje se estiverem vivas. Tudo passa. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, o mundo passa, as suas concupiscências também, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.